Oi pessoal, meu nome é Fernando, eu sou aluno de doutorado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e eu quero falar hoje para vocês sobre o nosso cérebro e a depressão. Então, o nosso cérebro é o órgão responsável por tarefas como os nossos pensamentos, nossas sensações, nossas emoções, nossa capacidade de planejar, de imaginar o futuro, de pensar no que fazer e por coordenar tudo que nós fazemos, né? Coordenar o nosso corpo. Então, por exemplo, quando você quer mexer sua mão, mexer seu braço, é o seu cérebro que está tomando a decisão de mexer, de fazer o movimento e passando essa informação para frente até o seu braço para ele executar a função. Então, de certa forma, o cérebro é o que nós entendemos por nós mesmos, é ele que controla o restante do corpo. Se a gente olhar mais de perto o cérebro, a gente vai ver que ele é formado por basicamente dois grupos de tipos de célula. Um deles são as chamadas células da glia, que executam um monte de funções. Elas dão estrutura, elas transportam alimento dentro do cérebro. Mas o que é mais interessante para o que eu vou discutir aqui hoje são o outro tipo, que são os neurônios. Neurônios são tipos celulares que caracterizam o cérebro e as funções que o cérebro faz. Eles podem aparecer em diferentes tipos, diferentes formatos, mas tem o mecanismo essencial deles parecido entre todos esses tipos, então nós vamos pegar um desses exemplos, né, um desses tipos de neurônio como exemplo para explicar como eles funcionam. O neurônio, aqui na imagem eu estou mostrando dois neurônios. Eles são compostos de dendritos, que são essas expansões aqui do lado esquerdo da minha imagem. O corpo celular, que é essa parte mais arredondada, onde está todo o mecanismo celular que inclusive em comum com outras células, né? E o axônio, que é essa cauda comprida aqui, no caso desse exemplo, né? E o que o neurônio faz de especial, de diferente de outras células, é que o neurônio é responsável por transmitir informação. De que forma? Bom, vamos supor que esse neurônio aqui da esquerda, ele é um neurônio sensorial. Ele é capaz de sentir, ele faz parte do seu sistema de tato. E vamos supor que você acidentalmente pisa num prego. O que vai acontecer então é que o próprio pisar no prego, né, a força física ali vai causar uma alteração na membrana desse neurônio e vai gerar um sinal elétrico. Ele vai começar a trocar moléculas ou íons de dentro para fora da membrana, causando a propagação de um sinal elétrico por todo o corpo do neurônio, por todo o seu axônio. Mas na hora que chega aqui na pontinha, no final do axônio, esse sinal elétrico não tem como passar para o outro neurônio, porque os neurônios não se encostam. Eles têm um espaço ali mínimo entre um e outro que a gente chama de sinapse. Nesse lugar, a gente, ao invés de ter um sinal elétrico, vai ter um sinal químico. Então, se a gente olhar mais perto da sinapse, a gente vai ver uma coisa parecida com essa figura. O neurônio da esquerda, ele vai, quando essa alteração elétrica, né, chega lá na pontinha, lá na sinapse, essa própria alteração, ela faz com que o neurônio libere uma substância química chamada neurotransmissor. E essa substância entrando em contato com o neurônio da frente, se ele tem os receptores adequados para receber esses neurotransmissores, ele vai desencadear a mesma sequência de eventos. Ele vai de novo ter uma alteração de membrana que cria um sinal elétrico que é passado dali para frente. Então, você tem a passagem de sinal elétrico dentro do neurônio, por assim dizer, e uma passagem de sinal químico entre um e outro. E aí vai passando de um para outro até chegar, né, no caso do neurônio sensorial que estava lá no seu pé, até chegar no seu cérebro, vai passar por um conjunto de neurônios. E aí você vai ter a consciência, né, sentir que pisou no prego. Esses neurotransmissores, né, eles podem ser de diferentes tipos, receber diferentes nomes, eles se ligam a receptores específicos, eles podem estar em lugares específicos do cérebro e terem mecanismos de ação ligeiramente diferentes, mas também não cabe aqui nessa aula eu falar para vocês sobre todos esses detalhes, o que vale é essa noção mais geral. Bom, passando para a parte da depressão, e daqui a pouco eu vou juntar esses dois assuntos, a depressão é um distúrbio que afeta cerca de 20% da população mundial.
causa de mais de 800 mil mortes por ano e afeta hoje no Brasil mais ou menos 8% da população de adultos. Então é uma doença muito prevalente. Ela é caracterizada por um conjunto de sintomas. Quando eles acontecem, pelo menos 3 desses sintomas aqui, quando eles acontecem por pelo menos um período de tempo longo e longe de algum evento traumático, como por exemplo a morte de algum familiar, porque nessa época é normal ter esses sintomas. O que é estranho é se você tiver eles por um tempo longo e sem conseguir atribuir um motivo muito claro. Então, humor triste, perda de interesse nas coisas, distúrbios de apetite e de sono, sentimento de cansaço o tempo todo, se sentir inútil, ter dificuldade de concentração e, nos piores casos, pensamentos suicidas. E é muito comum, talvez vocês já tenham visto alguma coisa parecida com essa animação aqui, atribuir depressão e outros distúrbios mentais a variações dos níveis de uns poucos tipos de neurotransmissor. Por exemplo, aqui nesse desenho ele mostra que muita serotonina seria responsável por felicidade e pouca serotonina poderia ser causa tanto de depressão quanto de ansiedade. Essa é uma ideia muito divulgada, que por muito tempo se acreditou, mas hoje a gente sabe que ela não está correta. Acontece que ela é uma simplificação muito exagerada dos processos. Uma das pessoas que percebeu que isso era uma simplificação que não faz sentido foi um professor, inclusive aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o Frederico Graeff. Ele notou que existe muita co-ocorrência de depressão com a ansiedade, que são coisas com sintomas muito opostos. Depressão, você se sente cansado, indisposto. Ansiedade, você se sente inquieto. E às vezes as pessoas têm as duas doenças ao mesmo tempo. Ela se sente muito triste, tem aqueles outros sintomas da depressão, pensamentos suicidas, inclusive, mas também se sente inquieto, agitado. Então, como poderia só a pouca serotonina causar essas duas coisas que são tão opostas? Além disso, também o grupo do Graeff percebeu que alguns antidepressivos também são ansiolíticos, ou seja, o mesmo remédio combate tanto depressão quanto ansiedade. Então, isso é muito confuso, né? Como é que doenças tão diferentes podem ter a mesma origem? Uma parte dessa explicação é que elas acontecem em diferentes áreas do cérebro. Então, as duas estão relacionadas, talvez com o distúrbio de serotonina, mas afetando diferentes áreas do cérebro. Como assim, né? Antes eu falei que o cérebro é composto de neurônios, mas ele não é só uma grande massa de neurônios e células da glio. Ele é dividido em um monte de partes que tem diferentes tipos de neurônios, diferentes organizações entre esses neurônios, diferentes receptores e secreções de neurotransmissores. Então tem áreas que trabalham mais com um tipo de neurotransmissor do que o outro, que são capazes de reconhecer um e não outro. Então você tem uma grande diversidade de diferentes formas de organizar as diferentes partes do cérebro. E isso porque, em função disso, por causa disso, cada uma dessas áreas é capaz de executar funções diferentes. Então nós temos áreas que são capazes de perceber o tato, temos áreas diferentes capazes de mobilizar, criar, executar movimentos, temos áreas responsáveis por visão, área responsável por planejamento. Cada uma delas tem características diferentes em seus tipos de neurônio. Talvez vocês já tenham ouvido falar do eletroencefalograma, ou EEG. É um exame relativamente comum de médico, onde a pessoa coloca essa touca com vários eletrodos, vários sensores de eletricidade, e a gente vai obter a medida das alterações elétricas causadas pela atividade dos neurônios em áreas relativamente grandes do cérebro. Então, a gente consegue avaliar, aqui é só ilustrativo, tá? Não precisa se preocupar em tentar entender o que é cada uma dessas linhas. O que é importante é assim, cada linha dessas é uma área que está sendo examinada, é um desses eletrodos, e essas ondinhas que estão mostrando é o aumento e a diminuição de atividade elétrica. Então, através da observação dessas atividades elétricas, a gente pode deduzir quanto de atividade cada uma dessas áreas está tendo. Então, se está
agindo muito, muito rápido, se está agindo pouco, se tem muitos neurônios trabalhando ao mesmo tempo, ou se tem uns poucos neurônios daquela área sendo ativados. E a gente pode tentar examinar como essas diferentes áreas se comunicam. Então, essa área sempre se ativa antes daquela outra, a gente pode observar, ou sempre depois daquela outra. E uma terceira área, ela tá ligada com essas duas, ou ela tem uma atividade isolada dessas duas. A gente pode fazer esse tipo de exame. Nós temos estudos nesse sentido, agora sobre depressão e sobre outros distúrbios mentais também. Eu trouxe um exemplo aqui, uma figura de um artigo, mas é só a título de exemplo mesmo, né? Nesse estudo eles mostram que, na parte de cima da figura, que uma determinada área do cérebro chamada amígdala, quanto mais atividade ela tem, maior era o índice de depressão dos pacientes. Na verdade, né, quanto mais depressão os pacientes apresentavam, maior atividade foi observada nessa área. E por outro lado, quanto maior o índice de depressão dos pacientes, menor era a atividade do pré-frontal. A amígdala é uma área que a gente sabe que está relacionada com estresse, com medo, e o pré-frontal é uma área que está relacionada com capacidade de planejamento, de pensamento a longo prazo. Essas informações, infelizmente, né, esse tipo de pesquisa é muito recente. Então, esse dado que eu estou mostrando para vocês, ele é uma coisa assim inicial. Ainda é necessário a gente fazer mais estudos sobre isso. Essas pesquisas são promissoras, mas são iniciais. Então, ainda é necessário estudar muito nessa área para conseguir dados mais sólidos e conseguir ter mais certeza do que está acontecendo. Mas parece que esse é o caminho para a gente entender melhor a depressão e outras coisas, tanto outros distúrbios quanto o funcionamento normal do cérebro. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado essa minha fala. Meu e-mail está aí no cantinho, se vocês precisarem, quiserem tirar alguma dúvida, falar comigo, fiquem à vontade. Obrigado.